nosso Deus. Jeremias 29, 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos, filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não os diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nessa cidade, que vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e far-los-ei como figos ruins, que de ruins que são não se pode comer. Li até o verso 17 do capítulo de número 29 do livro do profeta Jeremias. Irmãos, Israel estava sob uma sentença divina. Se você tem acompanhado as pregações, as mensagens pela manhã, à noite, chegamos a um ponto, irmãos, em que o cálice da ira de Deus se esgotou, extrapolou. Imagine você um pai ou uma mãe daquelas antigas, né? O Romar está aqui, Romar deve se lembrar como eram os pais das antigas. Talvez eu e ele sejam os mais velhos aqui nesse momento. Os pais antigos, vendo um filho desobedecer, agir com rebeldia, com cinismo, fazendo pouco caso dos pais, e causar muito aborrecimento dos pais. Imagine um filho ou uma filha fazendo isso. Os pais antigos diziam: olha, pare de fazer
graça ou pare de desobedecer, senão eu vou chamar o homem do balaio. Ou então, como quem diz, pare de fazer desobediência, senão eu vou chamar o homem do saco. Alguns diziam, se você não obedecer, eu vou levar você ao juizado de menores. Ou então, olha, se você não obedecer, eu vou deixar você na FEBEM. A FEBEM era a Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor. Hoje é chamada de Fundação Casa. Mas os pais ameaçavam os filhos, se vocês não obedecerem, vocês vão para a FEBEM. Você vai para a FEBEM. Você não vai ficar do jeito que está. Ou então, aquela velha frase, olha, a sua arte, a sua desobediência, de hoje não passa. De hoje não passa. É hoje que vai vir o seu castigo. E aí vem a frase, de hoje não passa. Conheço os pais antigos, eu sou das antigas. Vinha uma coça bem dada, ou uma chinelada, ou uma varinha de marmelo, e eu cheguei, ainda sou da geração antiga, uma varinha de goiaba, para ameaçar. A varinha está aqui, e a Bíblia fala que a varinha tem que ser usada, né? E por final, irmãos, a criança se vencida, se ela reconhece que precisava mudar, ou a criança chorava com a fala do pai, ou com as correções, às vezes físicas, que os pais antigos faziam. Os pais novos não fazem mais isso, né? Não fazem mais isso. Isso é contra a lei. Os pais antigos não fazem mais isso, né? E aí o que acontecia é que a criança chorava e pedia perdão aos pais pela arte que assim praticaram. Esse poderia ser um caso da sua família, da minha família, das nossas famílias. Mas, irmãos, essa referência, essa ilustração dos modos de correção antigo podem também refletir o modo de correção que Deus fazia para trazer o seu povo de volta. Parece que a nação de Israel estava fazendo como as crianças, testando a Deus, testando para ver até onde Deus iria. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus assaz benigno, ou seja, muitíssimo, muito bondoso, muito misericordioso, de muita compaixão, de muita graça, de muita paciência. Deus é um Deus assaz benigno, e que as suas misericórdias duram para sempre. Lamentações, escrito pelo próprio Jeremias, fala que as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas esse Deus, que é um Deus que é amor, por isso manifesta entre seus atributos essa graça, essa compaixão e essa misericórdia, esse Deus também é justo. Como ele é justo, ele não pode pactuar-se com o pecado da vida do seu povo. Ele não pode pactuar, ele não pode concordar e assinar embaixo e fazer como talvez alguns pais nos dias de hoje, vê o filho fazendo uma coisa errada e ao invés do pai corrigir, o que o pai faz? Nossa, tá vendo que gracinha? Com isso, do ponto de vista psicológico, os pais estabelecem um reforço negativo, porque reforçam algo ruim na vida dos seus filhos. Porque eles acham graça, batem palma, aí chamam o outro para ver, chamam o outro para assistir. Amados, Deus não é o Deus que pactua com o pecado e nem chama a Trindade excelsa para olhar para o nosso pecado e falar, nossa, que legalzinho, eles estão pecando contra mim, e batendo palma, dando um sorriso de graça para as coisas erradas que estão acontecendo. Deus não faz isso. E Deus não podia fazer isso com a nação de Israel. Deus não pode fazer isso conosco. Deus não faz isso conosco. Ao ver as nossas faltas, as nossas iniquidades, e ficar olhando para os nossos gracejos pecaminosos e bater palma, como quem diz, está vendo, nossa, que legalzinho, como eles são bonitinhos, que gracinha. Deus não faz isso.
E se você acha que Deus está fazendo isso, você não conhece a Deus e você está zombando de Deus, está brincando de ser crente. Parece, irmãos, então que a nação está testando Deus. Se você tem acompanhado esses estudos, durante 23 anos, Jeremias profetizou para aquela nação. 23 anos. Eu já disse aqui que eu estive 24 anos como pastor no estado de São Paulo. E nesses 24 anos passei praticamente por 3 igrejas. Já pensou você pregar 23 anos para o povo mudar e o povo não mudar? É uma vida. É uma vida. Jeremias pregando e o povo falando: Deus, nós não queremos Deus, Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, porque nós não recebemos a voz de Deus, nós não ouvimos a voz de Deus, e nós vamos permanecer na nossa rebeldia, porque queremos agir conforme o nosso coração. E Deus sabe que o nosso coração é duro. Já pensou 23 anos? Então, se olharmos, irmãos, Deus foi tendo muita paciência com aquele povo. Deus falou: vai ter correção, vai ter disciplina, vai ter... E de repente, nada disso aconteceu. Durante 23 anos, Jeremias anunciou a palavra a Judá e Jerusalém, e eles não ouviram, eles não escutaram. Jeremias foi chamado para anunciar: dizei, convertei-vos agora do vosso mau caminho. E eles não mudaram. Disse ainda: não andeis após outros deuses. E eles andaram. Eles provocaram a ira de Deus. Eis que o Senhor então diz: eis que mandarei buscar as tribos do norte, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei para a vossa terra, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio, e de ruínas perpétuas. Deus está dizendo: então, já que vocês estão nessa condição e não querem irredutivelmente abrir mão do pecado de vocês, eu vou trazer o rei da Babilônia, do norte, e vou juntar as tribos do norte, e vou exercer uma disciplina sobre vocês. E aí, irmãos, o texto vai nos mostrar na narrativa bíblica que o Senhor diz: farei cessar a música, farei cessar a voz de folguedo. A ideia aqui: farei cessar o canto de vocês. Diz ainda: farei cessar a alegria e a voz do noivo e a noiva ao som da moz e a luz. Não tem casamento que acontece com tristeza. Casamento é sempre algo que traz alegria para as famílias, para os noivos, né? Casamento é um tempo de celebração. E Deus está dizendo assim: olha, esse ar de festa, de celebração, eu vou tirar do meio de vocês. Farei cessar a alegria e a voz do noivo e a noiva ao som da moza e da luz. E diz ainda: farei cumprir então as palavras que eu coloquei na boca de Jeremias. E o que Deus havia colocado na boca de Jeremias é que se a nação de Israel não mudasse, eles haveriam de experimentar 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão, onde seriam tirados quer seja da parte norte de Israel, quer seja da parte sul, e levados para a Babilônia. Hoje a Babilônia é o atual Iraque. Seriam levados para a região da Jordânia. Amados, Deus disse que era para Jeremias tomar da mão dele o cálice da ira do seu furor e dar a beber às nações. Como quem o Senhor falando para Jeremias: Jeremias, pega o cálice da minha ira, e agora você dá a beber esse cálice da minha ira, do meu furor, às nações. E, amados, foi exatamente isso que aconteceu. Aí o capítulo de número 26, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o capítulo 26 é como se fosse uma revisão do que Jeremias havia pregado a Israel em nome do Senhor. Cita profetas e pastores que não ouviram a profecia que Deus colocou na boca de Jeremias, que haviam planejado a morte do profeta, conforme o verso de número 8.
Jeremias, irmãos, teve em seu favor profeta Miqueias, Urias, Aicão, conforme o verso de número 24, que argumentou que não entregasse Jeremias ao povo para ser morto. Ou seja, a profecia de Jeremias incomodou de tal forma. Imaginem, irmãos, 23 anos falando, gente, muda de vida, gente, se convertam, gente, abandone os ídolos, gente, o Senhor quer abençoar, mas vocês estão dando as costas para o Senhor. 23 anos pregando, o povo cansou de ouvir aquela palavra de Jeremias, deu as costas para Deus e para o profeta. É por isso que lá atrás nós temos Jeremias entrando naquela crise existencial, falando: olha, eu poderia não ter nascido para ver isso tudo, porque ter nascido e ter visto isso me causa muito sofrimento. A crise dele era que a palavra que Deus tinha para a nação de Israel era uma palavra de bênção, de salvação, de restauração, mas eles não queriam ouvir. E esses 23 anos, os quais Jeremias é levantado, são tidos como nada, absolutamente nada. Então Deus é esse pai que está dizendo: olha, cansei, agora vem a correção. E a correção era o cativeiro babilônico. Capítulo de número 28, irmãos, detalha o fato de Deus levantar a Babilônia para então fazer cumprir a sua palavra, uma palavra que haveria de vir para corrigir, para disciplinar o povo de Israel. E destaca a acusação sofrida por Jeremias de não ter sido enviado por Deus e ter pregado mentira e rebeldia. O povo, ao final de tudo, se levanta contra Jeremias e fala: Jeremias, você é um mentiroso, você é um profeta rebelde, você é um mentiroso e um profeta rebelde, sendo que ele era o único profeta que havia sido levantado pelo Senhor para realizar aquela profecia que não era das melhores, mas uma profecia de correção, mas de disciplina amorosa do próprio Deus. E aí chegamos, portanto, no capítulo 29, que nós lemos aqui há pouco. O que estava acontecendo? O povo, agora no capítulo 29, já está no cativeiro. Então, o cativeiro chegou. Em 605 a.C., Nabucodonosor empreendeu uma grande campanha militar a fim de estender o território no Império Babilônico. E este foi o instrumento do próprio Deus, para disciplinar seu povo devido à inclinação ao mal, conforme o capítulo de número 32, que posteriormente nós vamos ver. Logo então, o próximo grande exílio dos judeus envolveu a destruição do reino do sul e do reino da cidade de Jerusalém. E o que tinha na cidade de Jerusalém? Certamente você hoje já deve ter visto alguma imagem nas reportagens, documentários ou filmes sobre os muros do templo em Jerusalém. O templo foi construído, irmãos, nos dias de Salomão. O templo foi construído nos dias de Salomão. Davi comprou o terreno, Salomão construiu o templo, e nós temos lá no livro de Crônicas a descrição de Deus dando todas as orientações para que pudesse consagrar aquele templo, e naquele lugar Deus seria invocado. Figura dos sacerdotes, dos levitas, daqueles que haveriam de ofertar ao nome do nosso Deus no templo. E acontece, irmãos, que agora, por conta da invasão da Babilônia sobre Israel, eles vão queimar a cidade. Israel, ou Judá, foi queimado. E Jerusalém teve não somente a cidade queimada, mas o templo destruído. E todos os utensílios da casa de Deus foram levados para Babilônia. O que eram os utensílios? A mezuzá, o candelabro, a pia, os castiçais, no contexto do Santo dos Santos, a arca da aliança, tudo isso
foi levado para um contexto da Babilônia. E ao ser levado para esse contexto da Babilônia, irmãos, agora os judeus não têm mais a sua cidade, não tem mais o templo, o lugar de adoração, até porque eles não estavam se importando com o templo. Por quê? Porque eles estavam cultuando a outros deuses, buscando a outros deuses. Azerá, Astarote, os Balins. Então Deus permitiu então que agora não tivesse nem a cidade e nem o templo, nem o lugar de adoração. Portanto, em 605 ocorreu, após a queima da cidade, a primeira deportação. O que é uma deportação? Era pegar os judeus e levar para Babilônia, levar para aquele contexto. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo de número 1, você vai entender um pouquinho dessa fala. Livro de Daniel, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 6, há a seguinte descrição, Daniel 1 a 6. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, olha só, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiar? Tomou à força, poderio militar, queimou, destruiu, né? O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse levantado para ser um algoz para os hebreus por conta de todo aquele pecado de rebeldia. E diz ainda, o Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Levou para a Caldeia, levou para a Babilônia e deixou os utensílios lá. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres. Vai lá, pega primeiro alguns que são da realeza, e esses que são de estirpe, os nobres, e traz esses. Verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Queridos, o que um dominador faz? Por exemplo, nós aqui somos brasileiros. 1500 chegou aqui um grupo de portugueses em Santa Cruz Cabralha, lá na Bahia. Fizeram ali a sua primeira missa, né? Vieram os portugueses, vieram padres jesuítas, e ali declararam o descobrimento do Brasil. Num contexto onde só havia índios, depois vieram os escravos, e aí nessa colonização foi imputada a questão da língua portuguesa. Nós falamos o português porque os nossos colonizadores são portugueses, né? E aí, no contexto lá, os colonizadores eram os babilônicos. E todo colonizador, ele não pensa emocionalmente, sentimentalmente, ele quer dominar, ele quer a riqueza, ele quer os bens, ele quer expandir o seu território. Por mais que a gente pense dentro desse aspecto espiritual, da disciplina de Deus sobre Israel, o que estava acontecendo naqueles dias, irmãos, era o fato de que a Babilônia estava expandindo o seu território. E eles não estavam assim com aquele sentimento de olhar para Israel ou para o povo hebreu e olhar com compaixão e com misericórdia. Não era isso, não. Era destruir, dominar. E se domina com a cultura, e se domina com a língua, e se domina com imposição.
E foi isso que aconteceu. E aí, irmãos, quando nós observamos isso, nós vemos então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego como aqueles jovens que foram levados dentre os nobres para ficarem 3 anos sendo preparados na cultura caldeia, nos aspectos sociais do país, no conhecimento, no saber dos caldeus, para que pudessem assistir como conselheiros do rei, como conselheiros de Nabucodonosor. Então você começa a perceber, se você não tinha dados históricos acerca do que aconteceu posterior a isso, nós temos então algumas levas, alguns momentos que são deportados, judeus que vão para a Caldeia sendo levados para serem escravos na Caldeia. Pergunta é, o que eles deveriam fazer lá? O que deveriam fazer na Caldeia? Verso de número 4, na carta que Deus orienta para que Jeremias escrevesse aos que estavam na Caldeia, que já estavam lá, eles deveriam, conforme diz aqui, verso 4, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que eles deveriam fazer? Em terra estranha, o que eles deveriam fazer? Edificar casa, plantar nelas, plantar pomares, comer do seu fruto, tomar esposas, gerar filhos, multiplicar, né? E dentro disso, procurar paz da cidade, orar pela paz na cidade, e nesse caso, irmãos, plantar era semear, era cultivar, tomar esposas, cuidar da família em terra estranha, procurar a paz na cidade onde Deus mandou que eles fossem, num ato de correção de Deus. Eles deveriam ser mensageiros da paz, procurai a paz da cidade, orai pela paz da cidade, e que lá os profetas que se levantassem lá não seriam nenhum deles profetas de Deus. Então, olha, estejam atentos, diz assim, os profetas não vos enganem, nem os adivinhos, nem os ourives e nem os sonhadores que sempre sonham segundo os seus desejos. Não deveriam ser enganados pelos falsos profetas, pelos que se levantassem. Espero que você esteja entendendo que apesar da correção, apesar da disciplina, apesar de não estarem no seu país, apesar de não estarem tendo oportunidade de ter o templo, Deus está agindo com o quê? Com paixão. Porque lá atrás Deus disse, olha, quem ficar aqui vai morrer de fome, vai morrer de peste, ou vai morrer ao fio da espada. Só vai salvar quem se submeter a essa correção, a esse castigo, a essa disciplina. E submeter a esse castigo, a essa disciplina, significa que vocês vão para a Babilônia, vão para a Caldeia, e lá vocês vão fazer isso: edificar, plantar, comer do fruto, tomar esposas, multiplicar, procurar paz na cidade para onde vos desterrei. Irmãos, algo interessante. O que Deus queria que eles reavaliassem? O que Deus queria que eles pensassem? Voltando à minha fala inicial, os pais modernos, eles hoje têm o cantinho da correção. Os pais modernos, né, já não mais agridem fisicamente seus filhos, né? Aí tem que ser muito na base da conversa, porque senão pode ferir o estatuto da criança, do adolescente, e enfim, Mas hoje se fala muito do cantinho da correção, o cantinho do pensamento. Então os pais pegam a cadeirinha e falam, ó, você vai ficar aqui. Não tem coisa pior para uma criança do que ficar quieta, ficar parada, ficar isolada. Ou você vai ficar aí olhando para a parede, ou você vai ficar aí parado, e fica aí.
Aí, enquanto ela vê as coisas acontecendo, o movimento à sua volta, ela fica irritada e fica angustiada porque ela não consegue lidar com aquela censura, com aquela disciplina de ficar no cantinho do pensamento. Irmãos, usando essa ilustração, essa metáfora, Deus colocou o seu povo de Israel no cantinho do pensamento. Colocou o seu povo na cadeirinha da correção. E aí eu fico pensando se hoje, com todos esses sinais que nós estamos assistindo, doença, desemprego, corrupção, politicagem, templos fechados, nós temos o tempo para não podermos usar direito, né? Nós temos todo um aparato aqui na nossa igreja, bateria, guitarra, violão, não só na nossa igreja, mas muitas igrejas têm toda a estrutura e nós não podemos usar o tempo. E a minha pergunta é se, ao olhar para esse momento, não nos faz pensar também no fato de que também estamos expostos a um flagelo e a uma correção e a uma reflexão acerca de pensarmos no plano de Deus sobre a nossa vida e o quanto em muitos momentos nós tenhamos dado as costas para Deus e o quanto em alguns momentos nós tenhamos agido tal qual aquele povo no contexto do Velho Testamento, onde Deus deu muitas oportunidades para que nós mudássemos e nós não mudamos, para que você mudasse e você não mudou, para que você pudesse ter uma mudança espiritual e você não mudou e incorrigivelmente se manteve de coração endurecido. E agora não tem coisa que mais nos assuste é quando a nossa vida está exposta ao vale da sombra da morte. E ao vale da sombra da morte trazido por essa doença que vem como uma nuvem escura sobre as nações, sobre os estados, sobre as cidades, sobre as famílias. Se não nos faz pensar, irmãos, o fato de Deus estar nos dando uma oportunidade de reflexão, de avaliar, de analisar. E por mais que as autoridades públicas pensem que têm um controle da situação, eles não têm um controle da situação efetivo, e alguns de maneira enganosa se tornam como que aqueles que são salvadores da pátria. E amados, não existe salvador da pátria num contexto de pandemia. Se não olharmos para esse cenário, enxergarmos que Deus tem o controle de todas as coisas. Ao menor sinal, Deus pode falar, passa e passa. Tal qual o Senhor Jesus falou com os seus discípulos que estavam naquele barco, e o vento era forte, as ondas eram fortes, e o barco estava a ponto de ir à deriva, de afundar, e os discípulos amedrontados, por mais que fossem pescadores e habilitados para o nado, para estarem naquele espaço de trabalho e de sustento das suas vidas, por mais que eles tivessem toda uma habilidade, eles estavam amedrontados. E por mais que nós tenhamos ciência, por mais que nós tenhamos poder público, nós estamos amedrontados, estamos passando pelo vale da sombra. E a nossa reflexão é o que Deus quer nos ensinar com isso, o que nós podemos aprender nesse cantinho da reflexão, nessa cadeirinha da correção, onde após as ameaças de Deus, a correção pode ter vindo sobre nós. O que Deus queria que eles reavaliassem durante os 70 anos. Jeremias pregou 23. O ministério de Jeremias foi de cerca de 40 anos. 40 anos, mas o que Deus queria que eles pensassem? A partir do verso de número 10, o Senhor Deus nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer
conduzir-vos para esse lugar. Deus está dizendo assim: olha, eu vou tirar vocês da cadeirinha da correção. Eu vou tirar vocês dessa disciplina. Eu vou tirar vocês disso. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Primeiro, Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Vocês se lembram que lá atrás Deus havia falado com o profeta que era para pegar um cinto de linho e colocar lá no rio Eufrates, voltar, e depois de um tempo voltar ao rio Eufrates e pegar aquele cinto de linho. Jeremias pega o cinto e vê que o cinto está podre. E o cinto de linho podre representaria a soberba de Israel. O que Deus estava falando, irmãos? Deus estava dizendo: eu é que sei, eu sou o soberano. Só que o orgulho de vocês, a soberba de vocês, o fato de vocês acharem que vocês dão conta da própria existência, causou tudo isso que vocês estão experimentando. Mas eu sei que pensamento que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo, irmãos, que Ele revela que a sua vontade soberana é superior à vontade das nações, dos reis, dos príncipes, dos líderes, dos presidentes. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. A vontade de Deus é soberana em relação a nós como maridos, às esposas, aos filhos, aos jovens, às crianças. Eu que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. A igreja, seu povo. Ou seja, Deus é que sabe os melhores pensamentos. Ele tem os melhores pensamentos para com cada um de nós. Então a nossa questão é nos submetermos a esses pensamentos, a essa vontade de Deus. Pare para pensar. A essa cadeirinha da correção é para que vocês pensem o quanto vocês tomaram decisões de acordo com seus próprios corações e se esqueceram de que eu é que tenho pensamentos a respeito de vós. Segundo, os pensamentos de Deus são qualificados. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. O que eu tenho para dar para vocês é coisa boa. O que eu tenho para dar para vocês é deleite, é harmonia, é paz, é salvação, é redenção, é misericórdia. Eu tenho pensamentos de paz sobre vós e não pensamento de mal. Terceiro, Deus queria, irmãos, que eles aprendessem no cantinho da reflexão, na cadeirinha da reflexão, que naquele contexto foi a escravidão, 70 anos na Babilônia, que eles aprendessem que em terra estranha, eles deveriam aprender a invocar o Senhor, de cultuar a Deus em terra estranha. E aí nós temos salmos, como salmos que falam assim: quando estávamos às margens do rio da Babilônia, nós lembrávamos de quê? Das canções. Quando estávamos às margens do rio da Babilônia, os salmos falam isso, que quando eles estavam na escravidão, eles lembravam da liberdade que tinham para adorar e para servir o Senhor. E aí, irmãos, Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês se lembrem que agora vocês precisam me invocar em terra estranha, que vocês precisam orar a mim. Diz o Senhor: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Orar a mim e eu vos ouvirei. Orar a Deus em terra estranha, no aperto, na dificuldade. Agora eles não tinham mais alguém que cuidasse deles, mas Nabucodonosor agiu com mão de ferro, e não tem hora oportuna em que nossos corações são sensibilizados, como quando nós passamos por tempos difíceis, doença, aflição, dificuldade, relacionamento, opressão. Eles estão ali dizendo assim: olha, puxa vida, agora nós precisamos buscar o Senhor. Nós sabemos quem é Deus,
E o rei da Babilônia não pode fazer nada por nós, então nós precisamos buscar o Senhor. Então Deus está dizendo, nessa cadeirinha da reflexão vocês vão orar e vão me buscar. E aí o Senhor diz, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aí o próprio Deus está dizendo, olha, eu serei achado de vós. Vocês vão me buscar e eu vou me permitir ser encontrado. E eu vou fazer mudar a vossa sorte. Deus está dizendo, olha, eu tenho pensamentos sobre cada um de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Mas me invoquem. Orem a mim. Me busquem e vocês acharão. E diz o Senhor que Ele estaria ajuntando. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Porque havia uma diáspora, houve uma dispersão. Se a gente pensar a Caldeia, a Babilônia não é um bairrozinho, era uma nação onde os judeus foram dispersos. Digamos aqui, nosso país tem 27 estados. E às vezes nós aqui não conseguimos encontrar alguns parentes que moram às vezes dentro do mesmo estado. Lá havia várias outras cidades dentro do contexto da Babilônia. E os judeus foram dispersos naquele contexto, porque o algoz babilônico levou cativo e espalhou e dispersou. Porque se ficassem juntos, eles se fortaleceriam. Dispersar não cria força. E Deus está dizendo, eu vou juntar vocês de novo, eu vou trazer vocês de novo. Irmãos, Deus está dizendo que estaria ajuntando aquele povo que lhe pertencia, nação santa, o povo de propriedade exclusiva dele, Deus. Tais orientações de Deus, irmãos, nos fazem pensar nos dias em que Salomão consagrou o templo. Eu fiquei pensando, à medida que estava estudando esse texto, inclusive na sexta-feira falei sobre o texto de 2 Crônicas capítulo 7, 14, de que quando o Senhor foi abençoar o templo, após aquele momento em que o templo de Jerusalém está sendo consagrado para o culto a Deus, Deus orienta o rei Salomão e diz ao rei, e é descrito em 2 Crônicas 7,14, olha, agora que o templo está pronto, consagrado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus havia dito isso no início de tudo. Não mais agora o tabernáculo, mas o templo construído para adoração a Deus. Deus dizendo, olha, se o meu povo, se o povo da aliança, que se chama pelo meu nome, como diz aqui o Romar no início, esse Deus que disse para Moisés, Moisés, quando te perguntarem quem eu sou, diga, eu sou, me enviou a vós outros, eu sou. Esse Deus que não era nem pronunciado pelo temor que os judeus haviam tido, por isso o tetragrama, a expressão Iavé ou Javé, nós não temos a letra J, a J vem do alemão, mas Iavé, para referir-se ao temor de se falar o nome de Deus, e Elohim, o Deus da montanha. Esse Deus está dizendo, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus havia dito isso no início. Mas, irmãos, cerca de 500 anos depois, o povo esqueceu tudo. Não se humilhava, não orava, não buscava, não se convertia dos seus maus caminhos. Por isso Deus não os ouviu, e várias vezes
Deus disse entre o capítulo de número 1 de Jeremias até o capítulo de número 29, diz assim: Jeremias, para de orar por esse povo, não ore por eles, eu não quero ouvir a voz desse povo, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para de orar por eles, eu não vou ouvir a voz desse povo, porque o coração estava duro. Agora, no cantinho da reflexão, na cadeirinha da correção, da disciplina, Deus está dizendo: eu quero que vocês estejam atentos a isso, porque eles já estavam agora sob o cativeiro babilônico. Deus está dizendo: olha, eu que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, que me invoquem, que orem a mim, que me busquem, e se me buscarem de todo o vosso coração, serei achado de vós. Então isso me faz pensar, irmãos, que Deus aqui está falando tal qual o Senhor disse para uma das igrejas, das 7 igrejas no contexto do Novo Testamento. Tenho contra ti que abandonou, ou que abandonastes o teu primeiro amor. Eles haviam abandonado o Senhor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deus está pondo agora, olha, eu estou dando uma palavra de repreensão, mas de arrependimento, que vocês se arrependam. Porque assim estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Deus pôs Israel no cantinho da correção, na cadeirinha da correção. E aí, irmãos, para que nós entendamos o coração de Deus em relação ao fato de corrigir o seu povo, de corrigir aquela nação, nos faz pensar em Hebreus capítulo de número 12. Eu quero ler o texto e assim nós estaremos encerrando a nossa fala nesta manhã. Hebreus capítulo de número 12. Lembrando que o livro de Hebreus, autor desconhecido, alguns estudiosos defendem que tenha sido Paulo pela linguagem literária do texto, mas é um livro que, se você ler Hebreus, você vai entender o Velho Testamento, vai entender o culto, a adoração, a pessoa de Cristo, o sacerdócio, tudo aquilo que é descrito no contexto do Velho Testamento. A partir do verso 4, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, eles não lutaram contra o pecado. Se estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Deus dizendo: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus estava corrigindo Israel porque amava o seu povo. Deuteronômio capítulo 7, verso 7, que Deus escolheu não porque eram melhor que outros povos, mas porque o Senhor os amou. Verso 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, porque o pai corrige ao filho que ama. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, que nos colocavam ou uma vara, ou uma chinelada, ou uma surra bem dada, para chamar a nossa atenção e nos trazer de volta, e os respeitávamos. Uma boa surra, uma boa coça de um pai e de uma mãe trazia respeito sobre o filho em relação aos pais, o castigo físico. E diz ainda: não havemos de estar muito mais em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Se nós aprendemos a obedecer aos nossos pais quando nos corrigiam, não haveremos de aprender a obedecer a Deus, nosso Pai espiritual? Diz ainda na comparação: pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Uma coça de um pai, talvez 10 segundos, 15 segundos, ou uma única chinelada, ou uma única varadinha, uma única palmada já trazia aquele susto para trazer o filho de volta ao equilíbrio.
Nossos pais corrigiam por pouco tempo. Nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Corrigir é para tirar nosso pecado, para tirar nossa desobediência, nosso distanciamento. Toda disciplina, verso 11, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, porque na disciplina nós choramos, nós murmuramos, nós reclamamos, porque nós, porque comigo, porque nessa hora, porque nesse momento. Choramos, não temos alegria, mas tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpicos. Por isso, Israel, vocês que estão no cativeiro, se levantem, se ergam, mãos frouxas, joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie aquele que é manco, reto, sem nivelamentos distintos, mas caminho reto, para que caminhe aquele que tem algum tipo de limitação, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você então percebe, irmão, que Deus está corrigindo, não é porque Ele odeia. Deus está corrigindo, mas porque Ele ama. E como um pai da terra sofre quando corrige um filho, não é confortável trazer uma correção, mesmo que seja uma palavra dura. É muito difícil. Eu sou pai de 2 moças. Quantas vezes eu tive que dar palavras duras e meu coração doía, mas eu precisava dar, porque eu amava, porque eu amo e quero vê-las no caminho certo. Deus queria ver a nação de Israel no caminho certo. Por isso Ele corrigia o seu povo para trazê-los de volta. E amados, o que temos agora que aprender é que se esse momento da história, século 21, pós-modernidade, ano 2021, um ano e praticamente quase indo para um mês de pandemia, no nosso contexto de Brasil, vários desassossegos que estão trazendo conflito para as pessoas que não têm Deus, mas atingindo também aqueles que têm o Senhor. Louvado seja Deus, porque a Bíblia fala que aqueles que são do Senhor, o Senhor os guarda, é fato. Mas nós estamos assistindo um cenário à nossa volta que nos faz pensar o quanto nós não precisamos fazer o que o Senhor nos diz em Jeremias 29, onde o Senhor Deus diz: eu sei que pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. E o Senhor com isso nos chamar à oração, o Senhor com isso nos chamar a nos humilharmos, a buscar a sua face e a convertermos dos maus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide da sua vida, cuide de cada um de nós e que nos leve de fato a um tempo de arrependimento. Vamos orar e assim estaremos falando com o Senhor. Pai Santo, pedimos perdão, Senhor, pelo que temos vivido até aqui, como tua igreja, uma igreja que precisa pedir que o Senhor lave com água pura pela palavra, uma igreja que precisa ser resgatada dia após dia, limpa pelo sangue precioso de Jesus, para como aquela noiva que o Senhor diz no livro de Mateus e no livro de Efésios,
será adornada com vestes brancas, será adornada, ó Deus, com a beleza de Cristo. Ó Deus, traga-nos de volta se estamos debaixo de correção e longe do Senhor. Faz-nos refletir o quanto carecemos em terra estranha, orar, em terra estranha se humilhar, em terra estranha converter dos maus caminhos, em terra estranha orar pela paz da cidade, para que nós tenhamos paz. E nós somos, ó Deus, esses peregrinos em terra estranha. Adão foi expulso daquele lugar prazeroso, o Éden, de plena comunhão com o Senhor. Israel foi levado cativo, ó Deus, e precisava entender que havia uma esperança de voltar à sua própria terra. Ó Deus, a nossa esperança hoje é o novo céu. A nossa esperança é a nova terra. A nossa esperança, ó Deus, é a tua segunda vinda. Ó Deus, que nós possamos apressá-la, pregando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos santificando e ao mesmo tempo testemunhando o teu reino aqui na terra. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém.